nesses 15 minutos para o meio-dia. Ontem nós falamos sobre Deus usando os problemas para fazer análise e investigação na vida de seus filhos. Por outro lado, fazer uma inspeção na nossa vida. Às vezes esses problemas é Ele que permite. Eu quero dizer, irmãos, que é muito importante nós não esquecer de estar lendo a mensagem do nosso profeta titulada Discernimento de Espírito. É muito importante, porque a falta de discernimento pode nos colocar indiferente, nos levar até cometer iniquidades. Mas o discernimento não deixa. Você consegue discernir o que está acontecendo. Nós temos aqui um exemplo de discernimento quando Simei começou a amaldiçoar Davi. E um dos valentes de Davi pediu licença para cortar a cabeça de Simei. Aí Davi disse, não, Deus o mandou. Quer dizer, Davi teve discernimento do que estava acontecendo e tinha que passar por aquele trecho. É tão importante quando a pessoa consegue analisar suas próprias atitudes e saber, não, eu preciso passar por isso. É muito importante. Falando sobre isso, eu me recordo de uma ocasião, uma experiência pessoal que poderia até ajudar vocês. Uma ocasião fui levar a Santa Ceia a um grupo de irmãos, dos quais eu lutei muito para que eles pudessem ceiar na sua própria cidade. E depois de tudo aquilo conseguido, organizado, fui levar a primeira ceia, porque eles queriam ceiar em Campo Grande e era um sacrifício muito grande, mas consegui amenizar entre eles e o pastor deles, para que eles não fizessem aquilo, que eu estava lutando justamente para uma reconciliação daquele grupo de irmãos com o seu pastor. E nesse item, quando eu consegui a licença do pastor, porque nós respeitamos os campos uns dos outros, ele abriu a liberdade, pode vir trazer a ceia para eles, eu ia conversar com eles o tempo todo para que eles voltassem a congregar ali. Bom, mas deixa eu resumir. No final de toda a batalha, que nós conseguimos aquela graça, na primeira ceia, eu esperava que eles iam me receber de uma forma assim, jubilante, mas eles estavam com baixo assinado me despedindo e pedindo que passasse aquela responsabilidade para um outro ministro, muito abençoado também. E quando eu sofri aquele choque, eu pensei, analisei e falei, não, eu preciso passar por isso. Foi um discernimento que me veio. Então, eu consegui ainda dirigir aquele culto com eles, com muita alegria, explicando e concordando com a opção deles, ainda que não é a forma correta, baixo assinado, mas eu concordei. Fiz tudo bem, tudo bem. Então o que acontece? Naquele momento me veio um discernimento. Eu nunca passei por uma situação de rejeição até hoje, em todo o meu ministério. Eu precisava ter essa experiência algum dia. E tive essa boa experiência. A gente tem que aprender a perder e também aprender a ganhar. É como o semeador. Tem momentos que ele vai com alegria, volta com os feixes, mas há momento que ele volta com lágrimas, rejeitado, desprezado. Então isso tudo faz parte do nosso crescimento. A gente tem que ter a paciência também com aqueles que são mais fracos. A Bíblia diz que nós temos que suportar as fraquezas dos fracos e ajudá-los. Mas falando sobre esse assunto, que é muito importante, que é o nosso dia a dia aqui na igreja, na nossa convivência, sempre nós vamos ter pessoas que
vai precisar do seu perdão. Não tem como você conviver em qualquer igreja sem ter a graça do perdão. Deus permite um irmão falhar com você justamente para testar o seu amor, testar a sua paciência. O discernimento não deixa a gente ignorar isso. Tá certo? Então, falando sobre esse assunto, ontem nós comentamos um pouquinho acerca de Abraão. Deus fez uma inspeção na vida espiritual de Abraão, dando um filho e pedindo esse filho de volta. Também na vida de Jó, ele nada devia, estava tudo bem, mas Deus deu uma licença para Satanás testar a fé de Jó. E realmente ele passou no teste. Você também tem passado, por isso você está tomando ceia. E nós estamos na semana de Santa Ceia. Nós que fomos perdoados, olha, se não perdoarmos, somos devedores. Porque o perdão que nós recebemos de Deus, não tem como avaliar em coisas terrenas. E agora, cabe a nós retribuir isto a outros, que Deus permite errar conosco. Então, o perdão, eu chego a dizer que o cristianismo é perdão, é perdoar. Você sabe que os problemas mais difíceis que o ser humano pode enfrentar, tem solução? Tem. E é tão simples a solução, quando você vê que não tem como nada fazer humanamente, existe ainda um recurso. Qual é? Perdão. Perdoar. Porque não tem como você reaver aquilo, não tem como você cobrar aquilo mais. Não tem como a pessoa te devolver aquilo que já fez com você. Não, o único recurso que tem é você perdoar. Mas aqui está. Deus fez uma inspeção na vida de Abraão, justamente pedindo de volta seu filho, e ele passou no teste. Abraão carregava uma fé que você carrega também no seu coração. Você crê que o Deus que te chamou, nada nessa terra pode ofuscar a experiência que você teve com Deus assim que Ele te encontrou. É verdade ou não é? Então, isso aqui complementa essa questão das provas, das lutas. Nós não podemos deixar de estar lendo aqui Tiago, Epístola Universal do apóstolo Tiago, quando ele diz, né? Inclusive ele pede aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 1, querendo acompanhar aí, ler, escrever, marcar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto ser-lhe-á dada. Se há uma das bênçãos que nós precisamos clamar a Deus, é a sabedoria divina, não a terrena, animalesca, não. Mas uma sabedoria divina que Davi teve. Davi, Deus disse, ser um homem segundo o meu coração. E conhecemos a trajetória de Davi narrada aqui nas Escrituras. Então, nós também temos uma história. E nós só vamos vencer o nosso dia a dia usando essa última arma que se chama perdão. Aqui no caso de Abraão, ele tinha uma fé inabalável que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos a qualquer instante que ele quisesse, interessasse e entregar de volta nas mãos dele. Por isso ele não temeu sacrificar Isaac, portanto Deus não permitiu, disse: agora eu sei que temes a Deus. Aqui está uma inspeção, Deus usando problemas, fazendo uma inspeção na vida de Abraão. Também nós temos aqui um caso de Deus usar problemas, mudando o direcionamento de um cristão, de um filho. Nós temos aqui o caso de Jonas. Deus mandou que ele fosse para Nínive, e ele achou por bem ir para Tarso fugindo, porque a Nínive é uma cidade muito sanguinária, muito pecadora, a ponto de abalar os céus. Então ele tentou um subterfúgio, mas não deu certo. Essa fuga de Jonas
trouxe uma tempestade, um problema na viagem, que forçou ele a voltar a Nínive no ventre do grande peixe. Então você vê Deus usando problemas, tanto para nos corrigir, para nos direcionar ao rumo certo. Então problemas para um eleito não é para ofuscar a fé dele, simplesmente para que ela brilhe mais, para que ela possa ser uma fé testada, provada, como o índio que limpava o ouro, até ponto de que ele olhava no ouro e via o rosto dele no ouro, refletia seu próprio rosto. E a noiva, todo cristão é provado, tentado, disciplinado, chorando, porque estas coisas falar é fácil, mas encarar elas é só quem já encarou. Então, que Deus te abençoe. Não se preocupe, entenda que para você, que é um eleito e é um predestinado, esses problemas não estão lhe trazendo prejuízos espirituais. Está te levando a orar mais, buscar mais, perdoar mais, e é dessa forma que nós chegamos à perfeição. Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca arrede de seu coração, mas esteja constantemente com você. E olha isso com os olhos de gratidão. Deus está te preparando para o arrebatamento. Deus os abençoe. Pastor Oswaldo.